Bom dia você, meu irmão, minha irmã, e que a graça do nosso Jesus Cristo possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? E nessa manhã, eu sempre peço ao Senhor para nos abençoar, todos os nossos internautas, todo nosso irmão na fé, que Deus possa abençoar você, sua família, seja criancinha, até da idade mais avançada, que as bênçãos do Senhor serão alcançadas, seja no seu trabalho, seja em sua casa, protegendo e livrando de todo tipo de perigo, porque a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor esteja cada momento na tua presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te proteja, Deus te guarda, te restaure, te fortaleça cada dia, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, e nessa manhã, como acabei de falar para você, abençoando você de manhã, de tarde, de noite, e peço que você não esqueça do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like. Não paga nada, eu te agradeço grandemente em nome de Jesus. Amém? E você compartilha essa mensagem para que todos os nossos internautas que não viram essa mensagem ainda, que vai ouvir essa mensagem, que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? E hoje, assim, tem uma mensagem poderosa da oração sobre Ana, Esté, duas mulheres sábias que edificam e têm uma comunhão na presença do Senhor. Mas antes de trazer essa mensagem, eu gostaria para você, assim que terminar essa mensagem, nós vamos orar. Vamos interceder. E que todo o propósito do coração daquele homem, naquela mulher, nos seus sonhos, o seu propósito, no seu coração, que seja realizado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, como eu tenho falado para você, nosso Deus poderoso é que nos cuida, é que nos protege. E aqueles que buscam na presença do Senhor, Deus vai te responder, em nome de Jesus. E essa mulher sábia, hoje Deus está falando a mulher sábia que edifica toda tua casa, edifica todos aqueles que buscam em verdade de oração, intensidade, na sua clamor poderosamente na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, vou trazer essa mensagem lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, sobre Ana, que Deus está falando, dizendo: porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E aquela mulher, aquela Ana, ela vivia orando, clamando, pedindo ao Senhor para ter o seu filho, porque era um homem estéril, uma mulher estéril. E ela buscava todo dia. E o seu esposo, ele tinha duas esposas. A primeira, Ana, e a segunda, concorrente de Ana. E o esposo dele chamada Elcana. Elcana. E tudo ela buscava, orando para que ganhar o seu filho. E ela não conseguia. E ela orando. Uma entrega completa na presença do Senhor. E ela não podia ter filho. E a outra concorrente da Elcana, ela todo ano tinha um filho.
E ela te zombava sobre Ana, porque ela podia ter filho todo ano. E ela não tinha tempo nenhum, era estéril. E não sabia, ficava muito triste. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, quantos seus sonhos você está buscando? Desde anos e anos que os seus sonhos não foram realizados. Você não desista das suas orações. Não para de você buscar uma entrega completa na presença do Senhor. É a palavra do Senhor que está falando. Porque essa oração de Ana, ela andava orando tanto que a fala, a sua voz não saía. A própria lábios dela movimentava, dizendo, orando, orando, orando. A intensidade que Ana buscava. E mesmo assim, Ana via que a sua concorrente do esposo, ela tinha mais um ano de filho. E ela não desistia. Ela orava. Ela clamava diante do Senhor. E dizia ainda, no versículo 1 Samuel, versículo 1, versículo 11, dizendo assim, e votou em um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva teres um filho varão. Ao Senhor e darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oh, meu Deus poderoso! A Ana, quanto ela mais orava, que ela clamava, e ela já não sabia mais alternativa de como pedir ao Senhor, mas ela não desistiu. Ela clamou, falou ao Senhor, fez um propósito, é um voto. Se o Senhor desse para ela ter um filho, menino, varão, que assim que ele nascesse, depois de desmamar, levar para o profeta, que ela nunca ia cortar o cabelo da sua cabeça. É um propósito, um voto eterno, sincero, diante do Senhor. E Ana, que ela tanto orava e tanto buscava, até que no dia apropriado, Deus mandou que Deus engravidasse através do seu esposo Elcana. E com o tempo apropriado, ela nasceu, teve um filho chamado Samuel. E Samuel é um homem, era criança. E ela foi crescendo. Assim que desmamou, ela completou o provoto. Pegou aquele filho, entregou na casa do profeta Elias. Eli, aliás. E voltou para sua casa de agradecimento a Deus pela tua graça alcançada do teu filho. Se você for observar essa mensagem de uma forma mais profunda, depois de muitos anos, Ana, sem poder ter o filho, ela é estéril. Mas deu ela outros filhos, outros 6 filhos depois, para a honra, para a glória do Senhor. Para Deus não tem impossível. Se você ora, se você é intensa, se busca e não desista e clamar ao Senhor, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Como eu falei para você,
Hoje o espaço é tão grande, mas eu gostaria de falar também dois tópicos de mulher. Eu exemplo da mulher de Ana, que eu acabei de falar, e também uma mulher poderosa diante de Esther, que é uma mulher que faça o propósito para proteger não a vida dela, mas toda a sua nação judeu. E a Esther é uma pessoa que buscava, que orava na sua intensidade, em toda a sua sinceridade. E ela era uma escrava e depois se tornou ela rainha desse Assuero. E a mensagem está falando que a grandeza, a bondade, a oração de Esther era uma mulher de jejum, uma mulher de oração, uma mulher de intercessão sobre o teu povo. Que o povo queria ser liberto e o inimigo queria destruir todo o povo judeu. E vamos ver a mensagem que Deus está falando no coração da sua bondade, a misericórdia do Senhor. Quando aquele homem, aquela mulher que busca um Senhor, não deixa apenas você joelhar e clamar, mas faz algo mais. Entrega a sua vida completa na sua apropriada. Busca, paga preço. Ou história, o exemplo de Ana. Mas vejamos aqui, como falei para você, lá no profeta, não é profeta, é uma rainha de Assuero, Esther. E Deus está falando que é uma mulher de Deus, que convive na presença do Senhor. Não deixa você apenas uma mulher, que seja uma pessoa que faça diferença na presença do Pai. Santo, santo é o Senhor, de toda a honra e toda a glória. Aqui no livro de Esther, no versículo 4, 16, está falando aqui agora, dizendo: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei e ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e percebendo, pereço. Ou seja, se não tiver um propósito correto diante do Senhor, o rei Assuero iria matá-la, a rainha. Nós temos para buscar um propósito em verdade, em santidade, pedir ao Senhor. Porque a Esther, ela queria uma proteção do teu povo. E ela era judeia. O teu povo judeu. E Assuero é de outra nação. Meu irmão, minha irmã. E ela fez de uma forma em segredo. Porque no palácio do rei, a lei é só do rei. Mas Esther foi buscar na oração, no jejum, na sua intercessão, para que todo o povo judeu fosse liberto do povo, tirando de toda a sua própria morte.
Porque a palavra está dizendo aqui que ele dizendo, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, aquela cidade, e jejuai por mim. Meu irmão, todo aquele povo judeu daquela cidade se concordaram para orar, jejuar, porque a rainha Esther, ela está fazendo um propósito diante de Deus para na proteção do teu povo. E Deus falando nessa mensagem ainda dizendo, glória a Deus, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. É um preço muito grande de sacrifício. A oração é muito importante. O sacrifício, o jejum, é a da sua sinceridade. E a própria Esther, ela não ficou apenas para orar ela para com o seu propósito. Não, ela chamou todo o seu povo que completasse enquanto Esther estava no palácio. Mas ela estava buscando, clamando, intercessando, protegendo nas coisas físicas e espirituais do teu povo. E todos eles concordaram em orar. Todos eles concordaram em jejuar. 3 dias e noite sem alimento. E o poder, o efeito, o jejum tem muitos seus efeitos. Em nome de Jesus. Continuando essa mensagem, dizendo ainda, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim, jejuaremos. Olha com a tremenda dedicação daquela mulher, Esther. Chamando até as próprias colegas lá do palácio, trazendo, conseguiu juntar todas elas, 3 dias de jejum, juntas elas. Porque Deus estava no controle, Deus que está te operando, te abençoando em todas as bênçãos. Em nome de Jesus, que a palavra está dizendo aqui, ó, jejum e a intercessão. Nossa lição, Esther, dando o livramento do teu povo, poderosamente, em nome de Jesus, para que nosso povo ore e jejue, interceder pela sua família, amigos, vizinhos. É uma força poderosa da oração, poderosa, tremendo do jejum, e interceder, e trazendo grande quantidade de pessoas orando, interceder e abençoar teu povo, em nome de Jesus. E a palavra dizendo ainda, glória a Deus, dizendo, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Aquele propósito, aquela oração, aquela intensidade era fora da lei do rei. Porque guerras espirituais, é uma luta espirituais. E o rei é o rei. E a palavra está dizendo que, e assim irei, e com ao rei ainda não é segundo a lei. E percebendo o preço. Se ela tem pedindo todo aquele povo, se não fizesse apropriado da sua oração, do jejum, aquela mensagem poderia que o próprio rei não ia concordar do seu propósito,
que ela ia falar com o próprio rei para proteger o teu povo. Mas aquela mulher, a Esté, ela colocou preço entre a própria vida a favor do teu povo e falou com o rei Assuero e ele concordou que foi liberto de todo aquele povo em nome da oração, o jejum de Esté e todo o teu povo que estão buscando em nome de Jesus. Na sua vida, você, meu irmão, minha irmã, essas mulheres que Deus está falando hoje, sobre Ana e falando Esté, um exemplo de intensidade, buscar em todo o tempo na presença do Senhor. E na sua vida não é diferente. Busque. Tenha comunhão em verdade, em santidade. E Deus vai te responder. Deus responde. Deus é onisciente. Ele sonda o momento no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Então essa mensagem Deus está falando, mulheres sábias, espirituais. E Deus possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. E nessa oração, todas as pessoas agora que estão clamando ao Senhor, pedindo de cura, em qualquer área que você está buscando, na sua vida, espirituais, familiares, seja problemas na vida sentimental, todo tipo de propósito está buscando diante do Senhor. Coisa que estão mais recente ou muitos anos que você está buscando, passando as suas provações. Deus vai fazer a diferença na vida dele, na vida dela. E você que está preocupado, pedindo a Deus curar, restaurar todo tipo de enfermidades espirituais. Porque muitas enfermidades que acontecem nas pessoas não é uma enfermidade física, mas as enfermidades espirituais que não cura se não seja na oração, no jejum. E Deus vai nos abençoar, fortalecer na vida de cada um deles em nome de Jesus. Seja liberto, que seja restaurado de todo mal, de todos aqueles que buscam em verdade, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, muito obrigado, Pai. Que nessa mensagem, nessa oração, essa pregação, que Deus possa falar diretamente do coração de todas as pessoas. Que o Pai sonda aquele homem agora que está orando, que está clamando, Pai. Restaura, fortalece a vida deles, Pai. Às vezes, como exemplo de Ana, muitos anos que ela clamando ao Senhor para o teu próprio filho. E Deus a abençoou segundo o propósito do coração que ela buscou, que ela não desistiu. Semelhantemente, ó Pai, assim como a rainha Esté, ela foi fazendo a grande diferença a favor do seu povo, na oração, no jejum, na intercessão, buscando o Espírito em verdade. Pai, todas as pessoas agora que estão enfermas, que seja curado, pessoas que estão ansiosos, sejam libertos, todas morando na rua, que quiser, Deus possa mudar a história da vida daquele homem, liberta, restaura de todas as guerras espirituais do mal. Mas o teu poder, a tua graça, a misericórdia, eu posso nos abençoar todos os dias, em todo instante, em nome de Jesus. Amém.